Beleza, beleza? Voltamos então com a nossa segunda e última aulinha, né, do módulo 3, que está tratando aqui da parte de raciocínio dedutivo. Vem comigo, o enunciado está aparecendo aí na telinha para vocês. Foi a questãozinha número 5, prova para o cargo de analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União, concurso de 2006, elaborado pela ESAF. O enunciado fala o seguinte, ó: 5 irmãs nasceram, cada uma em um estado diferente do Brasil. A Lúcia é morena como a cearense. É mais moça do que a gaúcha e mais velha do que a Maria. Ok. Outra informação. A cearense, a paulista e Helena gostam de teatro tanto quanto Norma. Tranquilo. Outra informação. A paulista, a mineira e Lúcia são todas psicólogas. A mineira costuma ir ao cinema com Helena e Paula. E tem também a garantia de que a paulista é mais moça do que a goiana, mas é mais velha do que a mineira. E esta, por sua vez, é mais velha do que Paula. Logo, e aí eles vão colocar pra gente alternativas citando, repara o seguinte, o que eu quero que vocês saibam é o que ele está associando, ó. Ele está dando a possibilidade de associar o nome da pessoa ao estado que ela nasceu e também a questão da idade, beleza? Vocês vão ver que todas as alternativas falam sobre isso. Sobre a pessoa e a idade. Sobre a pessoa e a idade. E aí, o que vai acontecer? Aqui nesse texto, ele vai usando de uma série de artifícios para tentar iludir você e tentar te complicar um pouquinho. Que aí ele fala, igual aqui, ó. A cearense, a paulista e a Helena gostam de teatro tanto quanto a Norma. Vocês vão ver que o fato das meninas gostarem de teatro não vai mudar em nada para mim aqui o desenvolvimento da questão. O importante vai ser, daqui a pouquinho, a gente entender que quando ele vira e fala que a cearense, a paulista e a Helena gostam de teatro, é porque a forma que ele tem para te avisar é o seguinte, olha, a Helena não pode ser a paulista e não pode ser também quem? A cearense. Então vamos ver o que vai dar aqui. Vamos completar esse quadrinho direito, ó. Ele fala para mim que a Lúcia é morena como a cearense e é mais moça do que a gaúcha. Bom, o que vai acontecer? Quando ele fala para mim que a Lúcia é morena como a cearense e é mais moça do que a gaúcha, é aquilo que eu comentei. É o jeito que o cara tem para te avisar o seguinte, olha, a Lúcia não nasceu no Ceará, a Lúcia não nasceu no Rio Grande do Sul, beleza? E outra informação que para a gente aqui vai ser importante é sobre a Maria. Se a Maria também, pelo entendimento do texto, vocês vão ver que a Maria também não ia poder ser a cearense e a Maria também não ia poder ser quem? A gaúcha. Então coloca para mim, a Maria não é a cearense e a Maria não é a gaúcha. Então aqui, essa frase para mim ela é importante porque ela passa para mim informações a respeito de duas das meninas, sobre a Lúcia e sobre a Maria, pelo fato de elas não serem nem nascidas no Ceará, nem no Rio Grande do Sul. E outra, tem uma questão da idade, que ele vira e fala que a Lúcia é mais moça do que a gaúcha. Lúcia é mais moça do que a gaúcha. Quando eu coloco assim, é para dar a entender que a idade da Lúcia é menor do que a idade da gaúcha, beleza? Esse símbolo de menor é relacionando a idade. Se a Lúcia é mais moça do que a gaúcha, é porque a Lúcia é mais jovem. A idade da Lúcia é menor do que a idade da gaúcha. E mais velha do que a Maria. A Lúcia é que é mais velha do que a Maria. Então, dessas três, a gente ia ter que entender que a Maria é a mais jovem de todas, beleza? A idade da Maria é menor do que a da Lúcia, que é menor do que a da gaúcha. Então, ó, apesar de ser uma frase só, a gente tirou algumas conclusões importantes, beleza? Vamos para a segunda. A segunda diz que a cearense é que está de verde aí para vocês, ó. A cearense, a paulista e a Helena gostam de teatro tanto quanto a Norma. Então, ele passa para mim duas informações aqui, pessoal. Que a cearense e a paulista não são a Helena, ou melhor, que a Helena não é cearense e a Helena não é paulista. E ele diz para mim também que a Norma não pode ser nem cearense nem paulista. A Norma não é cearense e também não é paulista. Com isso, a gente já tirou uma informação importante que foi a respeito da Paula. Se a Paula a gente viu, ou melhor, se a gente viu que a Lúcia não é do Ceará, que a Maria não é do Ceará, que a Helena não é do Ceará e que a Norma não é do Ceará, só restou para Paula exercer o papel de cearense.
Então coloca para mim aqui um não, não, não e não, ok? Beleza, só que com isso só a gente não ia fechar a questão, tanto que ele passa para a gente mais algumas informações. E aí, volta no texto comigo, está dizendo o seguinte, ó, a Paulista, a Mineira e a Lúcia, tá de azul aí para vocês, ó. A Paulista, a Mineira e a Lúcia são todas psicólogas. Paulista, Mineira e Lúcia. Se todas elas são psicólogas, é porque a Lúcia não é a Paulista e a Lúcia não é a Mineira. Com isso a gente entende que a Lúcia tem que ser o quê? A goiana. A Lúcia é a goiana. Então a Maria não é a goiana, a Helena não é a goiana e a Norma também não é a goiana, ok? Só que repara que aí aqui no meio do caminho a gente vai ter uma informação importante agora sobre a Maria. A partir do momento que eu coloquei um não aqui para a Lúcia com São Paulo, vocês vão ver que só restou para a Maria ter um sim com o São Paulo. Então tá aqui, ó. A Maria é a paulista. Então a Maria recebe um não aqui junto com Minas Gerais. Então tá vendo aqui onde está falando da Maria? Aqui eu sei que agora eu estou falando de quem? Da paulista. Em outras palavras, eu posso dizer que a paulista é mais jovem do que a Lúcia, que é mais jovem do que a gaúcha. Vocês vão ver que a nossa dúvida aqui agora no final é sobre a Norma e a Helena. Quem nasceu em Minas Gerais e quem que nasceu no Rio Grande do Sul. Aí você começa a querer adivinhar pelos nomes. Ah, poxa, Helena tem cara de ter nascido em Minas Gerais, porque na hora do desespero você começa a apelar para o seu lado mãe de Ná, né? Tentar adivinhar quem que nasceu em quem com base nos nomes. Ah, não, a Lúcia tem cara de que nasceu no Ceará, a Maria do Rio Grande... Não dá, né, pessoal? Vamos lá, a gente vai ter que chegar nisso aqui usando um pouquinho do raciocínio dedutivo, com base na leitura do texto. Vem comigo, sem adivinhações. Então vamos para a última parte, que ela fala o seguinte, ó. Essa aqui eu já marquei, né? Que a Mineira costuma ir ao cinema com Helena e Paula. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então a Paula não pode ser mineira. Tá. Outra informação. A paulista é mais moça do que a goiana. A paulista é mais moça do que a goiana. Vou colocar isso aqui, ó. Ó, a paulista é mais moça do que a goiana. Então é para dar a entender que a idade da paulista é menor do que a da goiana. Só que a gente até sabe quem que é a goiana, né? A goiana é a Lúcia. Beleza. Então aqui é só a prova de que o que ele está falando já tem que fazer sentido mesmo. A paulista é mais moça do que a goiana, mas é mais velha do que a mineira. Então, peraí. A paulista é mais velha do que a mineira. A paulista é mais velha do que a mineira. Paulista aqui, a Maria. A idade da mineira é menor do que a da Maria, beleza? Que é a paulista. Aí confere. Esta, por sua vez, é mais velha do que Paula. Esta quem? A mineira. A mineira é mais velha do que a Paula. Então significa que a Paula obrigatoriamente tem que ser quem? A Paula obrigatoriamente tem que ser a mais jovem. Aí confere. A Paula é a mais jovem. A mineira foi quem? A mineira a gente ainda não descobriu, né? É uma das que está faltando. A gaúcha é a que está faltando. A Paula a gente viu que era a cearense. A Paula era a cearense. E a do Rio Grande do Sul, bom, tá faltando a gente colocar a Paula, a Maria e a Lúcia. Ah, teve uma informação que eu não coloquei, que é essa daqui, ó. Que a mineira costuma ir ao cinema com a Helena e a Paula. Então significa que a mineira não pode ser nem a Helena, é isso, ó. A mineira não é a Helena e também não é a Paula. Então essa informação que eu achei que eu já tinha marcado, eu não tinha, né? Essa aqui, ó. A mineira costuma ir ao cinema com Helena e Paula, então você vai ter que colocar para mim que a mineira não pode ser a Helena e a mineira não pode ser a Paula. Que a mineira não era a Paula, a gente já estava sabendo. Então só restou para a Norma ser a mineira. Então a Norma recebe um não aqui com o Rio Grande do Sul e a Helena é que vai ser a gaúcha. Então agora a gente fecha, ó. As idades, que é importante também que a gente saiba, as idades ficariam assim. A Paula, que é a cearense, é a mais jovem de todas. A idade dela é menor do que a mineira. A mineira é a Norma, que é mais jovem do que a Maria, que é mais jovem do que a Lúcia,
que é mais jovem do que a gaúcha, que a gente acabou de descobrir, que é a Helena. Então agora a gente sabe quem é quem aqui nessa história, ó. Essa informação a gente já colocou, que a paulista é mais jovem do que a goiana, isso já está aqui em cima, então agora vocês vão ver que está tudo batendo certinho. A gente descobriu que, vamos lá, a Lúcia é a de Goiás, a Maria é de São Paulo, a Helena é do Rio Grande do Sul, a Norma nasceu em Minas Gerais e a Paula nasceu no estado do Ceará. Com relação às idades, o que a gente descobriu é que a mais jovem foi a Paula, a segunda mais jovem é a Norma, a que tem uma idade intermediária foi a Maria, a Lúcia é a segunda mais velha e a Helena é a mais velha das 5 irmãs, beleza? Confere comigo aí as alternativas, ó. Letra A está dizendo que a Norma é gaúcha. Vamos conferir? Norma é gaúcha, já está errado, porque a Norma é mineira. Então a letra A está fora. Olha a letra B. Paula é gaúcha. Paula é gaúcha, também está errado, porque a Paula é cearense. Está fora. Letra C. Norma é mineira. Norma é mineira, ok. A goiana é mais velha do que a gaúcha. A goiana é mais velha do que a gaúcha, está errado. É a gaúcha que é mais velha do que a goiana. Então a letra C está fora. Ficou fora por conta disso aqui. O restante eu nem vou olhar. Olha a letra D. Lúcia é goiana. Lúcia é goiana, tá ok. A gaúcha é mais moça do que a cearense. Tá errado. A gaúcha é mais moça do que a cearense? Não. A cearense é que é mais moça do que a gaúcha. Então a letra D também tá fora por conta desse trechinho que tá aqui. Só nos resta então a letra E. Confere. Paula é cearense. Vocês vão ver que tá certinho. Paula é cearense. Depois, Lúcia é mais velha do que a paulista. Lúcia é mais velha do que a paulista. Tá certo. A idade da Lúcia ou a idade da paulista é menor do que a da Lúcia. Então, tá certinho. E Norma é mais moça do que a gaúcha. Tá certo. A Norma é mais moça do que a gaúcha. Então, conclusão, gabarito para a nossa questão foi a letra E. Tranquilo? Então tá feita essa que tá aí. O legal é que essa questão que tá aqui apareceu nesse concurso, que foi o de 2006, de Analista de Finanças e Controle, e a gente teve no ano anterior, se não me engano, uma questão que era idêntica a essa. A única coisa que mudava eram os personagens, beleza? Então o pessoal da ESAF às vezes faz isso. E é isso que a gente está tentando amarrar para vocês. Tem algumas questões que a gente vê que são um pouquinho mais antigas, que vira e mexe eles voltam e trazem de volta. Então, essa é uma boa para o estilão, para o nível do concurso que a gente espera de vocês aí, para o auditor fiscal da Receita. É uma questãozinha que está dentro do edital, pode ser cobrado, beleza? Só que é uma questãozinha que acaba que demora um pouquinho, a gente gasta um pouquinho de tempo. Então, para vocês aí é uma boa depois dar uma treinada novamente. Tranquilo? Vem comigo, vamos para 6, deixa eu mostrar para vocês o que mais que eu espero que possa aparecer dessa parte para o caso deles ressuscitarem esse tipo de assunto em prova aí da ESAF. É a número 6, que foi uma provinha de fiscal do trabalho, de 98, questãozinha antiga da ESAF, com enunciado que veio dizendo o seguinte, ó, um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos, o Armando, o Celso, o Edu, o Juarez e o Tarso. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu, o Armando, sou inocente, o Celso, Edu é o culpado, Edu, Tarso é o culpado, e o Juarez, Armando disse a verdade. Tarso fechou dizendo que o Celso mentiu. Aí eles continuam dizendo o seguinte, olha, sabendo que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o culpado é, e aí a gente vem com essas alternativas aqui. Então, lá vamos nós. Ó, de novo, a gente vai cair naquela tal história de verdades e mentiras, que já foi uma grande pedida em provas da ESAF. Não tem sido, mas não custa dar uma reforçada. A história das verdades e mentiras existe pelo fato de que ele colocou pra gente, ó, que apenas um dos suspeitos mentiu. Todos os outros disseram a verdade. E aí, eu quero saber quem que foi o tal do culpado, dadas essas condições. Como que a gente faz uma questão dessa? A gente vai fazer por tentativas, e aí a minha primeira hipótese vai ser essa aqui, ó. Eu vou supor que quem disse a verdade, se só lembrar que foi um que disse a verdade, não, foi só um que mentiu. Então eu vou supor que esse primeiro aqui foi o que mentiu. Se eu imaginar que o Armando foi o que mentiu, todos os outros teriam que dizer o quê? A verdade.
Se eu imaginar que o Armando mentiu, todos os outros deveriam dizer a verdade. Só que aí, segue a linha de raciocínio aqui comigo. Se o Armando tiver mentido, a afirmativa dele era, eu sou inocente. Se isso que está aqui fosse uma mentira, o que a gente deveria entender como verdade? Se é mentira que ele é inocente, é porque é verdade que o Armando é o quê? O culpado. Então, tipo, a gente já teria visto quem que é o culpado nessa história. Não tem um só cara que é culpado, tem um que mentiu e tem apenas um que foi o culpado, que o próprio enunciado disse, que a questão, ele fala lá, ó, que um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos, beleza? Só que aí, essa primeira hipótese, essa primeira tentativa, o meu primeiro chute, vamos dizer assim, já deu errado. Por que ele deu errado? Porque, ó, se o Armando dissesse uma mentira, a gente iria concluir que o que é verdade é que ele é culpado. Só que aí, o Celso dizendo uma verdade, ele estaria garantindo para mim que tem mais um culpado, ó, que seria quem? O Edu. E outra, o Edu também me daria problema, porque se o Edu dissesse a verdade, ele iria dizer que o Tarso é o culpado. Então, olha a quantidade de culpados que a gente teria. A gente teria o Armando, que seria culpado, o Edu, que seria culpado pela fala do Celso, o Tarso, que seria culpado pela fala do Edu. Então, significa que essa minha primeira tentativa já deu errado, beleza? Supor que quem mentiu foi o Armando, não faz com que a gente consiga, faz com que a gente não consiga fechar a questão. Então, a gente vai para uma segunda hipótese, que seria imaginar o seguinte, eu vou supor que o Armando disse a verdade, vou supor que o Celso mentiu, que a outra foi verdade, que essa que está aqui foi verdade e que essa que está aqui foi verdade. E vamos ver o que acontece. Bom, se for verdade o que o Armando está dizendo, então ele está dizendo, ó, eu sou inocente. Então, beleza. O Armando seria um inocente. Se a fala do Celso for falsa, o Celso está dizendo que o Edu é o culpado. Se isso é mentira, é porque a gente poderia entender o quê? Que o Edu é inocente. Se é mentira que o Edu é culpado, então é porque é verdade que o Edu é inocente. Então a gente teria aqui mais um, o Edu, como um cara inocente. Se o Edu estiver dizendo a verdade, a gente teria acabado de encontrar o culpado. Ó. Se o Edu disser a verdade, ele disse que o Tarso é o culpado. Então, peraí. Eu acabei de encontrar o meu culpado. Então eu vou ter que tentar garantir que todos os outros são inocentes. Aí vamos ver. A informação do Juarez é, Armando disse a verdade. Armando disse a verdade, isso está certo ou está errado? Está certo. Ó. O Armando, de fato, do jeito que a gente está supondo, eu teria garantia de que o Armando realmente disse o quê? Uma verdade. E o que o Tarso disse é que o Celso mentiu. Confere. Celso mentiu. De fato, o Celso mentiu. Como ele está contando para mim é uma verdade, faz sentido isso. Já que o Tarso está contando uma verdade, ele disse para mim que o Celso mentiu. E é verdade, ó, de fato o Celso contou uma mentira. Então o que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer é que a gente acabou de descobrir um culpado, fazendo com que a gente tenha 4 verdades e apenas o quê? Uma mentira. Então se isso tudo aconteceu, é porque eu acabei de descobrir quem mentiu. Você vai ver que o único jeito de fazer com que as coisas fechem é imaginando que o Celso foi o cara que mentiu e que o culpado foi o Tarso. O que a questão pedia era justamente isso. Quem que era o culpado? O culpado era o Tarso. O gabarito para essa questão aqui, então, foi a letra E. Vocês têm que ficar atentos, porque a gente tem variação dessas questões aí, em que os caras já pediram para a gente verificar quem que disse, quem falou a mentira, beleza? Ou às vezes eles pedem as duas coisas, quem que mentiu e quem que foi o culpado. Então aqui a gente teria o cara mentiroso sendo o Celso e o culpado sendo o Tarso. Depois de curiosidade, bom, vocês vão perceber que na verdade o negócio ia se decidir aqui era com a fala do Juarez, né? Tanto que tem gente que já começa imaginando aqui a fala do Juarez. Então vocês iam ver que tipo, uma possibilidade seria essa. Se analisasse a fala do Juarez, você ia ver que só ia dar certo se a gente imaginasse a fala dele sendo verdadeira. Então essa é uma possibilidade. E outra, depois de curiosidade, tenta refazer essa questão, supondo a terceira hipótese, ou seja, supondo que o Edu mentiu para dar certo, supondo que o Juarez mentiu, vocês iam ver que não ia dar certo, beleza? Depois, se tiver um tempinho, faz aí para dar uma treinada.
professor, olha para minha cara, não vai dar para olhar para sua cara, mas assim, olha para minha cara, professor, em vez de vai sobrar tempo para mim, não está sobrando muito tempo. Pois é, eu sei que tempo, ainda mais para um cara que está tentando concurso para fiscal da Receita, é algo que está meio raro de sobrar mesmo, mas depois eu acho que vale a pena, beleza? Até para vocês se acostumarem com essa história de fazer suposições e ver onde que a gente gera algumas contradições. Então, se você não fechasse com essa segunda fala, que é a do Celso, sendo falsa, vocês iam ver que em algum momento a gente teria alguma contradição. Ou a gente teria duas pessoas mentindo, ou a gente teria mais de um culpado. Isso depois é bom vocês darem uma olhadinha. Tranquilo? Vem comigo, tem mais uma. Questão número 7. Foi prova aí para o cargo de técnico de sustentação do SERPRO. Questãozinha antiga pra caramba, prova de 2001. E aí o enunciado veio dizendo o seguinte: depois de um assalto a um banco, 4 testemunhas deram 4 diferentes descrições do assaltante, segundo 4 características, a saber, estatura, cor de olhos, tipo de cabelos e usar ou não bigode. A testemunha 1 disse que o acusado é alto, tem olhos verdes, cabelos crespos e usa bigode. A testemunha número 2 disse que ele é baixo, tem olhos azuis, cabelos crespos e que ele usa bigode. A testemunha número 3 disse que ele é de estatura mediana, tem olhos castanhos, cabelos lisos e usa bigode. E a testemunha número 4 disse que ele é alto, tem olhos negros, cabelos crespos e que ele não usa bigode. Olha o que o enunciado continua dizendo. Cada testemunha descreveu corretamente uma e apenas uma das características do assaltante. E cada característica foi corretamente descrita por uma das testemunhas. Assim, o assaltante é. Então, vamos lá. Olha só. Cada testemunha, vamos com calma nesse enunciado aqui. Cada testemunha descreveu corretamente uma e apenas uma das características do assaltante. Cada testemunha descreveu corretamente apenas uma característica certa do assaltante. Então, tipo, tá vendo aqui a fala da testemunha 1? Testemunha 1 diz que ele é alto, que ele tem olhos verdes, cabelos crespos e que ele usa bigode. Só tem uma dessas características que de fato se faz valer para o acusado do assalto. Não tem como a partir do momento que você, então, ele é alto. Então, se eu soubesse que o cara é alto, ele não teria olhos verdes, não teria cabelos crespos e não usaria bigode. Então, o enunciado diz, cada testemunha acertou uma e somente uma das características do assaltante. E outra coisa, que é isso que faz com que a questão feche bonitinha, que é o seguinte, cada característica foi corretamente descrita por uma das testemunhas. Então, como assim? Tá vendo aqui a testemunha 1? Vamos supor que ele tenha acertado o fato de que o cara é alto. Então, a gente já falou. Se ele acertou o fato de que o cara é alto, não poderia ter olhos verdes, não poderia ter olhos crespos, não poderia usar bigode. O que vai acontecer com a testemunha 2? Eu tenho certeza absoluta que a testemunha número 2 não acertou a característica da estatura. Ah, mas por quê? Porque cada característica foi descrita corretamente por uma das testemunhas. Se a testemunha 1 tiver acertado com relação à estatura, a 2 não acertou isso. A 2 ou acertou com relação aos olhos, com relação aos cabelos, ou com relação a usar ou não o bigode. Estamos entendidos? Então agora vamos ver por onde que a gente poderia começar. Pessoal, de acordo com as informações que a gente tem aqui, uma característica que vocês já poderiam marcar como uma característica correta é sobre a do bigode. A testemunha 4 acertou que o cara não usa bigode. Pô, Bruno, mas como que você sabe, cara, que o cara não usa bigode? Porque o negócio é o seguinte, se ele usasse bigode, a testemunha 1 teria acertado essa característica, mas a testemunha 2 também teria acertado, assim como a testemunha 3. Lembra o que o enunciado disse? Cada testemunha acertou apenas uma característica, então não foi o bigode, porque se o cara usasse bigode, eu teria 3 testemunhas acertando essa característica. Não pode, contrariaria o enunciado, beleza? Então, a gente já sabe que o cara não usa bigode. Então, a letra A já está fora, a letra B já está fora, a letra C eu ainda posso manter, a letra D eu ainda posso manter e a letra E eu ainda posso manter, ok? Beleza. Vem comigo para outra característica com relação aos cabelos. Olha aqui, testemunha 1 diz que o cara tem cabelos crespos. A testemunha 2 também. A testemunha 3 diz que o cara tem cabelos castanhos. E a testemunha 4, lembra o que a gente havia dito? Se ele acertou que o cara não usa bigode, ele não tem como ter acertado mais nada. Ele não pode ter acertado a altura, ele não pode ter acertado a cor dos olhos
e ele não pode ter acertado a questão dos cabelos. Cabelos crespos é algo errado. Cabelos crespos é algo que eu sei que já não vale, ok? Então significa que o cara tem cabelos o quê? Cabelos lisos. Cabelos crespos, repara que seria uma característica que, de novo, se fosse correta, seria correta para 3 testemunhas. A testemunha 1 teria acertado, a testemunha 2 teria acertado e a testemunha 4 teria acertado a questão dos cabelos. Só a testemunha 3 disse que o cara teria cabelos lisos. Então essa é que é a afirmativa correta sobre cabelos. Significa então que o cara não tem estatura mediana e não tem olhos castanhos. Bom, com relação aos olhos. Com relação aos olhos, a gente não poderia identificar. Por quê? A testemunha 1 diz para mim que ele tem olhos verdes. A testemunha 2 diz que ele tem olhos azuis. As outras duas, cada uma disse uma coisa diferente. A testemunha 3 havia dito que ele tinha olhos castanhos, que a gente sabe que está errado. E a testemunha 4 disse que ele teria olhos negros, que a gente também sabe que está errado. Só que o fato de estar errado para a testemunha 3, os olhos castanhos, e o fato de estar errado, olhos negros para a testemunha 4, não me ajuda em nada com relação à testemunha 1 e à testemunha 2. Então, com relação aos olhos, você ainda não mata nada. Agora, a gente vai conseguir matar com relação à altura. Por quê? A testemunha 4 errou a descrição de que ele era alto. Se ele errou que ele era alto, a testemunha 1 também errou isso. Ele não pode ser alto. Se a testemunha 1 já errou com relação à estatura, aos cabelos e ao bigode, significa que a testemunha 1 acertou que o cara tem olhos verdes e, consequentemente, se a testemunha 1 acertou a cor dos olhos, a testemunha 2 não pode ter acertado a cor dos olhos, restando para a testemunha 2 apenas ter acertado a estatura. Pronto, agora você criou o monstrinho que realizou o assalto. O assaltante era um cara que tinha olhos verdes, que era baixo, que tinha cabelos lisos e que não usava bigode. Olhos verdes, baixo, cabelos lisos e não usa bigode. Vocês vão ver que a alternativa correta estava lá na letra C. Baixinho, de olhos verdes, cabelos lisos e que não usa bigode. Tá feita essa. Com isso, está feita a questão número 7 e dou por encerrado aqui o nosso módulo 3, beleza? Conforme eu havia dito no início, não tivemos questões recentes. Questãozinha de 2011, nada. 12, nenhuma. 13, nada. 2014, até agora, no momento que eu estou fazendo a gravação, não tinham aparecido questõezinhas dessa parte, beleza? Então foi um assunto que desapareceu nos últimos anos de prova da ESAF. Não dá para abrir mão, pessoal. Está no seu edital. No meio daquele edital que pode cair tudo que você puder imaginar, pode ser que eles voltem com alguma dessas. Então, trabalhei algumas para tentar deixar uma ideia. Tentem fazer, refazer. Daqui a pouquinho a gente volta, aí sim, com um módulo quentíssimo para a prova de vocês, que é o módulo que trata da parte de análise combinatória, beleza? Fundamental, certo? Então daqui a pouquinho vocês voltem aqui comigo, continuem, que eu estou aqui esperando. Valeu? Tudo de bom, um abração, até a próxima. Valeu!